João capítulo 10, versículos 14 e 27. Disse Jesus: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Amém? Irmãos, eu estava refletindo a respeito desse versículo, dessas palavras tão profundas de Cristo Jesus, palavras tão verdadeiras, analisando hoje a situação da vida cristã, a situação daqueles que se dizem servos do Senhor, das mais diversas classes de pessoas que há, que se autodenominam servos de Deus, se autodenominam crentes, que são membros de determinada igreja, seja ela reconhecida como igreja evangélica, seja ela reconhecida ou não como uma igreja fiel à palavra santa de Deus. Analisando toda essa situação, todo este contexto, veio uma grande interrogação na minha vida: como está a qualidade do servo de Deus? Qual é a qualidade do servo de Deus nos dias atuais? Será que estão vivendo realmente a palavra do Senhor? Será que estão deixando o Espírito Santo de Deus direcioná-los pelos caminhos corretos? Direcioná-los pelos caminhos do Senhor? Será que estão realmente pisando nos passos de Cristo Jesus? Vivenciando aquilo que Deus quer para a vida? Será que estão observando os princípios da palavra de Deus e aplicando-as ativamente e eficazmente no dia a dia? Olha, irmãos, sem sombra de dúvida, há um número grandioso, há um número incontável de pessoas que verdadeiramente estão vivenciando Cristo Jesus, e isso é incontestável. Mas, por outro lado, irmãos, há um número muito grande de pessoas que estão deixando o mundo encontrar lugar nas suas vidas, que arrancaram as porteiras, e o mundo tem entrado de uma forma muito intensa nas suas vidas. E eu não sei, você que me ouve, eu não sei qual a tua condição. Eu não sei quem é você. Neste momento temos dezenas de pessoas ligadas na Rádio Vivos. Eu não sei como é a tua caminhada com Cristo Jesus. Não sei se procuras ser fiel. Não sei se procuras santificar a tua vida, lendo a palavra, jejuando, orando. Não sei se você é uma daquelas pessoas liberais, denominadas liberais, os crentes denominados como carnais. Ou seja, aqueles que estão com um pezinho no mundo e outro pezinho dentro da igreja. Ou seja, olha, eu quero estar na igreja, mas eu também quero curtir o mundo. Não sei qual a tua situação. Não te conheço. Mas uma coisa é certa e eu posso te afirmar sem medo de errar. Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele tem plena consciência de quem é você. Ele sabe o que você faz. Ele sabe na essência se és uma pessoa cheia do Espírito ou se és uma pessoa que está cheia das coisas dessa terra, cheia dos rudimentos desses dias. Cristo Jesus tem plena consciência de quem és. Talvez até você consiga enganar uma centena de pessoas. Talvez você consiga enganar toda uma igreja, passando uma imagem de pessoa reta, certa, confiante. Ou mesmo, talvez você já está assim liberado e todo mundo sabe como é a tua situação, mas lá dentro de você diz e afirma: olha, eu tenho consciência que a minha forma de viver é correta. Eu tenho consciência que Jesus se agrada da minha forma de viver. Tem muitas pessoas que vivem no pecado e têm esse conceito de vida. Eles acham que estão muito bem, que estão vivendo de uma forma que agrada ao Senhor. Mas a conclusão nada mais é do que o desconhecimento da palavra santa de Deus. O próprio Senhor nos diz: errais por não conhecerdes a palavra. E tem muitas pessoas que estão indo para o inferno com o nome de crente, com o nome seja qual for que lhe é dado, estão indo para o inferno porque desconhecem os fundamentos da palavra santa de Deus, porque não pararam para meditar, para deixar o Espírito Santo de Deus entrar no coração e manifestar-se de uma forma toda poderosa, toda maravilhosa. E vive enganado pelo diabo, e vive a enganar o próximo, e no seu dia a dia vivenciam o mundo sem limitações.
Mas eu quero dizer, irmãos, que o Senhor Jesus sabe quem são os seus. E Ele diz de forma muito clara, veja, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, irmãos, eu posso enganar toda uma população, toda uma cidade, todo um país, toda a humanidade, mas felizmente eu não posso enganar o Senhor Deus. Ou seja, eu não posso apresentar-me diante de Deus como uma pessoa correta, uma pessoa certa, mas o Senhor conhece o meu interior, Ele julga o meu interior, Ele sabe as minhas ações. E o Senhor te chama, irmãos, para ser santo. O Senhor nos chama para sermos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, e é isto que o Senhor nos ordena. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mas, irmãos, nessa caminhada eu tenho visto que muitos estão vivendo duplamente. É uma vida dupla. Na igreja é um espetáculo de pessoa. No mundo é um espetáculo de pessoa. Ou seja, agrada tanto àqueles que estão na igreja quanto àqueles que estão no mundo. Entende? Para os amigos carnais e ímpios, é um espetáculo de pessoa, porque participa de tudo, topa tudo, enfim, faz tudo e agrada a todos. Na igreja é um espetáculo de pessoa, porque está sempre pronto para fazer alguma coisa, está sempre pronto para isso, para aquilo outro. Ou seja, agrada os irmãos, agrada o pastor. Mas e ao Senhor Deus, que é o pastor todo-poderoso, verdadeiro, e que te conhece, que conhece as tuas particularidades, que conhece a tua intimidade, que conhece as profundezas do teu ser. Será que consegues enganar, meu amado? Será que consegues passar diante de Deus desapercebidamente? A grande pergunta para você: tens seguido a Cristo Jesus? Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas para que Elias de Oliveira siga a Cristo Jesus, para que você siga a Cristo Jesus, só é possível se porventura eu coloque na minha existência os princípios fundamentais de Cristo Jesus como alicerce. Se eu não coloco esses princípios, essas verdades do Senhor, se eu não as abraço e as vivifico no meu dia a dia, é impossível seguir a Cristo Jesus. É impossível conhecer a Jesus Cristo. E eu quero ir para o campo prático, meu irmão, e chamar a atenção, você que é um profissional, não sei qual a área que você atua, talvez você é um profissional autônomo, ou você é empregado de alguém. Como tem sido o teu testemunho na empresa? Como tem sido o teu testemunho no meio profissional? Será que você realmente honra o teu patrão? Será que você desempenha as funções que foram delegadas a você, como Cristo Jesus, como o Senhor nos ordena, que devemos fazer não para agradar o homem, mas para agradarmos a Deus? Será que você é o funcionário padrão? Será que o teu patrão pode olhar para você e falar assim: olha, este sim, este é o funcionário que faltava na minha empresa? Será que o patrão pode falar isso de você? Olha, amado, talvez você me responda, talvez a amada me responda e diga: olha, Elias Oliveira, não dá. Não dá, irmãos, é porque nós não observamos o ensinamento de Cristo Jesus para a nossa existência. É porque nós queremos viver segundo o mundo. É porque nós queremos ser segundo o mundo. É porque nós queremos abraçar as causas defendidas pelos homens, quando devíamos abraçar as causas defendidas pelo nosso Deus. Se você não é um bom profissional, meu irmão, você está em falta com Deus. Se você ler as cartas de Paulo, Paulo ensina como o funcionário deve ser. Paulo ensina como o profissional deve ser dentro da empresa. Paulo dá todas as informações e ensina como devemos obedecer, como devemos estar submissos aos patrões e vice-versa, como os patrões devem agir com relação também a seus funcionários. E se você é empregador, mas se teus funcionários falam mal de você, claro, funcionário sempre fala mal de patrão, infelizmente, mas se falam com razão, se falam porque há subsídio para tal, quero dizer que você não está seguindo a Jesus.
Você não está reconhecendo Jesus na tua existência. Você não está reconhecendo Jesus na tua vivência. E você, meu irmão, que estuda, você que é jovem, adolescente, criança que já tem entendimento, adolescente, um jovem, ou seja, você que estuda, estão aí frequentando as universidades da vida, as faculdades, estão ainda nas escolas de ensino médio, fundamental, enfim, não importa qual seja, mas você que é estudante, como é o teu comportamento na sala de aula? Ih, Elisa Oliveira, eu gosto muito de colar. Eu gosto muito de colar, eu não tenho tempo para estudar. Eu faço as minhas colas, eu engano os professores, eu roubo a nota dos professores. Eu faço assim, uma certa forma de estelionato. E eu consigo boas notas, mas de forma ilícita. Olha, Elisa Oliveira, eu gosto muito daquela galera. A galera forte, a galera da bagunça, a galera animada. Eu me identifico com essas pessoas. Eu não consigo ficar quieto na sala de aula. Eu preciso me identificar com essas pessoas. Eu gosto daquelas pessoas. Eu admiro. Eu procuro me integrar a eles, porque eu não posso ficar aqui isolado assim, Elisa Oliveira. Porque nós vivemos num mundo que nós devemos ser globalizados. E eu não posso ficar assim, de canto, entende? Alienado. Aí eu participo das conversas impuras dos meus colegas. Eu sorri com as piadas imundas. Eu conto as vantagens dos amassos, dos namoros. Eu peguei quem, fiquei com quem, agarrei quem, beijei tantas, isso, aquilo outro, beijei tantos, enfim, todas essas situações. Eu tenho prazer nessas coisas, Elisa Oliveira. Afinal de contas, eu sou jovem. Eu preciso me identificar com essas pessoas. Eu preciso estar integrado a essas pessoas. Eu quero dizer para você, amado, que Jesus não te reconhece. Só isto. Jesus não te reconhece. Jesus não sabe quem é você. Jesus não o reconhece como ovelha, porque as ovelhas do Senhor o seguem. As ovelhas de Cristo Jesus seguem a Ele. João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, se porventura, irmãos, na escola, na faculdade, na universidade, se você é um exemplo perfeito de impiedade, de jovem impuro, de jovem que está conectado com o mundo, mas desconectado das coisas celestiais, de jovem que vivenciam, que agarram as modas, os costumes, as gírias, usos e costumes comuns àqueles que desconhecem a Cristo Jesus, enfim, se você é uma pessoa integrada às trevas, com certeza Jesus não te conhece, não te reconhece como ovelha. Quero dizer para você também, minha amada irmã, você que gosta de ficar bonita, oh glórias, louvado seja o nome do Senhor. Isso não é errado, porque nós não encontramos a palavra de Deus nenhum empecilho a tal situação. Mas você, minha irmã, que gosta de frequentar um salão de beleza, você que gosta de ir lá cuidar do cabelo, das unhas, aquele negócio todo. Infelizmente, salão de beleza tem uma fama terrível. Qual a fama do salão de beleza? Você já sabe qual é. De fofoca, de muitas conversas, de conversas impuras, enfim, de todas essas coisas. Minha irmã, se você frequenta tais locais, e se você participa ativamente dessas práticas ímpias, eu quero dizer para vocês, sem medo de errar, que Jesus não te reconhece, que Jesus não a reconhece como ovelha, que você não está seguindo a Jesus Cristo, porque nós somos chamados para sermos exemplos, e exemplos em todos os aspectos da vida, exemplo no pagar, exemplo no conversar, exemplo no agir, o exemplo na sociedade, mas o exemplo nosso na sociedade é exemplo de santidade, de vida honesta, de vida reta, de vida compromissada, que vejam em ti, que vejam na tua existência a presença de Cristo Jesus. É para isso que Jesus te chamou, para que tu sejas exemplo de vida. E se porventura você não é este exemplo, se você tem prazer nas coisas imundas e pecaminosas, com certeza você não está seguindo a Jesus Cristo. E ainda, irmãos, o Senhor nos chama para honrarmos os nossos compromissos. Quando o Senhor nos diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse me seguir inclui, irmãos, todas as boas ações, todos os frutos do Espírito Santo de Deus, toda forma de ação que é correta, que é digna de louvor, que é reta e aceita diante de Deus.
Mas tem um tanto de pessoas dentro das igrejas que compram e não pagam. São velhacos. O banco não dá mais cheque pro camarada. Por que não dá mais cheque? Porque devolveu um tanto de cheque sem fundo, tanto de voadores por aí, e o banco já cortou o talão de cheque do cara. É mentiroso. Mente para todos e em todas as situações. É impuro. A semelhança dos impuros, dos que vivem na treva, não podem ver uma mulher que cobiça a mulher. Você que é uma mulher, não pode ver um homem que logo passa a cobiçar. Entende? Você que age semelhantemente ao mundano, àqueles que estão no mundo, segundo os ensinamentos do diabo. Olha, com certeza você não está de bem com Jesus Cristo. Com certeza você não é reconhecido pelo Senhor como servo de Deus. É preciso consertar a vida. É preciso acertar a vida. Nós precisamos de integridade. É preciso que o servo do Senhor seja íntegro em todos os aspectos da sua existência. A exemplo de Cristo Jesus. Irmãos, em relação à internet, aqui vai para todo mundo, porque tanto aquela criança, o adolescente, o jovem, o adulto, enfim, a internet é um portal aberto para todos e para todas. Quero chamar a atenção, irmãos, para o histórico do Internet Explorer, eu estou no Firefox. Será que teu pastor poderia abrir o histórico dos sites navegados por ti? Elias de Vieira, não pode não. O pastor não pode ver os sites que eu vejo. Aqui eu sozinho na minha solidão. O pastor não pode nem pensar em ver. Porque se ele vê o que eu tenho navegado, aquilo que eu tenho visto na internet, com certeza vai me chamar a atenção, vai me fazer umas determinadas perguntas. E Elias Oliveira, a situação fica complicada. Mas irmãos, é isso que tem acontecido. Porque muitos têm escondido do homem, muitos têm escondido do pastor, do presbítero, do apóstolo, do bispo, enfim, têm escondido das lideranças espirituais ou eclesiais, mas esquecem que o Senhor todas as coisas vê, todas as coisas sonda, todas as coisas estão descobertas aos seus olhos. E ele sim, aquele que pode julgar e condenar para a morte eterna, tem acesso ao histórico das suas navegações, aos históricos dos sites aos quais você acessa. Na verdade, ele não precisa nem olhar o histórico, ele já vê ao vivo aquilo que você vê na internet. E aí, meu amado, o que é que você tem visto na internet? É digno, é edificante, é conveniente ao servo do Senhor? As páginas que você acessa são convenientes aos servos do Senhor? Amado, tem muita gente indo para o inferno, mas está com a capa de crente, chapéu de crente, blazer de crente, sapato de crente, gravata de crente, camisa de manga comprida de linho de crente, mas estão indo pelo caminho largo. O caminho largo que conduz à perdição. Abandonaram o caminho estreito que conduz aos céus e estão vivendo segundo aquilo que o diabo tem para este mundo. Olha, amados, é preciso que haja uma reavaliação das nossas ações. As nossas ações no MSN. O que é que eu tenho falado nas salas secretas do MSN? Por que secretas? Porque eu falo com você e você fala comigo, só nós dois apenas. Ninguém mais sabe. O que é que você tem passado no MSN para aquele monte de contatos que você tem? Será que você tem dado exemplo das coisas celestiais? Você tem edificado as vidas? Ou será que você tem se adaptado àquilo que o ímpio faz? E age segundo os ímpios, na falta de comunhão com o Senhor? É preciso que tu revejas o que tens falado no MSN. Porque o teu pastor não sabe, teus líderes não sabem. Mas Ele, o Todo-Poderoso, tudo vê. E com certeza vai te cobrar tais coisas. Outra coisa perigosa, irmãos, é o Orkut. Há dias atrás eu falei a respeito do Orkut. Eu estava analisando os perfis de muitas pessoas que estão no Orkut. Meu Senhor, quanta coisa! Coisa vergonhosa. Qual a sua religião? Protestante cristã. Aí você começa a ler e você começa a ver quais as tuas músicas preferidas. Forró, sertaneja, rock, não sei o que. Aí você vai lá nas imagens, nas fotos. Que coisa terrível, meu Jesus.
Cada foto que eu teria vergonha de mostrar, as pessoas expõem de forma pública fotos vergonhosas. Aí você vê ali os vídeos. Você encontra um tanto de crente no Orkut que estão ali com um monte de vídeos impróprios à fé cristã, vídeos pecaminosos, vídeos ímpios. Aí você vai para os clipes. Que coisa terrível. Um tanto de crente divulgando ali as músicas seculares como favoritas. Músicas seculares. Muitas vezes você consegue encontrar 5, 6, 7, 8, 10 clipes seculares, mas você não encontra um sequer, um único denominado gospel. Meu Senhor, é a inversão de valores, irmãos. Você anda mais um pouco, vai ali na parte das comunidades, você encontra toda sorte de comunidades que, meu Senhor, eu fico até com vergonha, porque são coisas fúteis, são coisas impróprias, são coisas bestiais. Meu Senhor, tem compaixão desse povo. Se você ainda não refletiu sobre isso, meu amado, eu quero dizer que se eu participo de determinada comunidade, é porque eu me identifico com ela. Há uma identificação minha para com aquela comunidade. Caso contrário, eu não me tornaria membro. Já parou para refletir isso? Se eu participo de uma comunidade é porque eu me identifico com os princípios dela. E se eu me identifico com os princípios pecaminosos, com os princípios ímpios, é porque eu gosto, porque eu estou de bem com essas situações. Porque se eu estou de bem com Cristo Jesus, se eu estou cheio do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita no meu coração faz-me rejeitar toda sorte de impiedade, toda sorte de coisas segundo este mundo. Mas quando nós, irmãos, não temos comunhão verdadeira com o Senhor, quando nós não vivemos verdadeiramente o Senhor, nós temos prazer no mundo. Nós temos prazer no mundo. Quando nós estamos ruins, estamos fracos na fé, estamos fracos espiritualmente, nosso coração é tendencioso a ter prazer no mundo. É por isso que o Senhor diz: vigiai e orai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É a recomendação do Senhor para a tua existência. E ainda Jesus diz para você, João capítulo 10, versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A pergunta que eu faço para você, eu não quero a tua resposta, eu quero que você responda para o próprio Cristo Jesus. Jesus ou reconhece como seguidor, Jesus ou reconhece como ovelha, Jesus ou reconhece como aquele que anda após ele? Ou será que Jesus lamenta, olha para você e lamenta pela tua vida, lamenta porque você foi dominado pelo diabo, lamenta porque você não soube honrar a vida, honrar o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz, lamenta porque você não soube honrar o sangue que Ele derramou na cruz. Irmãos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se eu quero seguir a Jesus, eu preciso ser igual a Jesus Cristo, em todos os aspectos possíveis e imagináveis. E ainda para encerrar, eu quero dizer para você que o Evangelho de Cristo é imutável. A palavra de Jesus é imutável. Assim foi há 2000 anos atrás, há 1500 anos atrás, hoje, e assim será daqui a um século, daqui a 500 anos, daqui a um milênio, será assim até a volta de Jesus. Entende? Jamais será modernizado, porque é impossível modernizar a palavra de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus fale ao teu coração, que você reflita, analise e deixe o Espírito Santo de Deus fazer a obra na tua existência. Amém?